soluções. O que é, como fazer e quais contribuições essa forma de contar histórias pode trazer para a educação na América Latina. Vai ser um papo entre Stella Bin, jornalista argentina especializada em educação e novos formatos de comunicação digital. Ela é editora de produtos especiais da Infobae e autora da newsletter de educação Hora Libre. Tem formação em jornalismo de soluções e, desde 2019, desenvolve conteúdos jornalísticos com uma perspectiva construtiva, baseada em dados e atravessada por histórias humanas. É também professora da Fundação Gabo. Antes disso, trabalhou no Clarim e na... Gente, meu espanhol não é bom aqui. Red Action, entre outros meios de comunicação nacionais e internacionais. Bem-vinda, Stella. Prazer. Para conversar com a Stella, a gente vai chamar também o jornalista Daniel Nardim, que tem 20 anos de atuação jornalística na Amazônia e hoje lidera o Amazônia Vox, projeto que cria bancos de fontes e rede de freelancers na Amazônia, com conteúdo sobre a região, baseado também em jornalismo de soluções. É fellow de programas do International Center for Journalists, como Jogo Limpo e Negócios Digitais. Foi diretor de jornalismo e conteúdo do Grupo Liberal e secretário de Estado de Comunicação do Governo do Pará. Bem-vindo, Daniel. E, para mediar essa mesa, vou chamar o colega Pedro Lima, que é jornalista, apresentador e coordenador da equipe de jornalismo do Canal Futura, onde desenvolve um editorial sobre jornalismo de soluções. Alô, alô? Oi, foi. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, com o Daniel, com a Stella, para poder falar sobre jornalismo de soluções, que é um conceito, um modelo que tem muito a agregar, né, ao nosso ofício de jornalistas e jornalistas de educação. Inclusive, eu acho que essa mesa não poderia ter sido em momento melhor, né? Depois das últimas falas, né, do professor Erison, também das professoras, da gente ter um olhar mais positivo, né, sobre os problemas reais da educação, porque, afinal de contas, o jornalismo de soluções é buscar essas respostas, né, a problemas reais, principalmente na educação. Então, a gente está aqui, né, para falar justamente sobre o que é o jornalismo de soluções, o que não é o jornalismo de soluções, e como a gente pode pensar fora da caixinha, né, na hora de falar de escolas, na hora, por exemplo, de falar sobre violência, né, dentro das escolas, trazendo aí um viés mais positivo. Então, eu queria começar perguntando para você, Daniel, o que não é o jornalismo de soluções e como que esse conceito entrou em sua trajetória, né, através do Amazônia Vox. Perfeito. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Stella, a todos. Antes de qualquer coisa, queria dar um parabéns para a GEDUC e para os patrocinadores que viabilizaram ter tantos bolsistas de diversas partes do país aqui. Acho que a gente que está fora do eixo Rio-São Paulo quer muito se qualificar, quer muito se atualizar, mas o limite geográfico, às vezes, impede. E quando você tem uma iniciativa dessa de trazer jornalistas de Roraima, Via Alexandra aqui, de Belém, Mato Grosso, etc., você está oportunizando, você está gerando qualificação. Então, eu queria, antes de qualquer coisa, parabenizar pela iniciativa, que nem sempre pensam nisso. Acho que é fundamental para a gente melhorar a qualidade do jornalismo, né? Bom, eu venho do tradicional, né, da imprensa tradicional, fui secretário de comunicação, trabalhei também no Senado Federal, ou seja, 12 anos de vida pública, mas eu sou inocente. E aí depois eu fui para o jornalismo tradicional, como diretor de jornalismo, e quem trabalha em redação sabe que, tipo, para encurtar bastante a história, eu percebi que eu estava, né, acho que eu não ia ficar muito bem, não. E decidi sair por perceber que se fala muito de Amazônia nesse momento, e a gente que está lá precisa fazer algo para que, beleza, querem falar sobre a Amazônia, falem, mas não você parta de um princípio que você precisa ouvir quem é da Amazônia.
Então, pensando um pouco nessa linha, eu pedi demissão ano passado do cargo e comecei a pensar. E pesquisando algo que fosse algo um pouco diferente no jornalismo, eu acabei encontrando o Solutions Journalism Network, que é uma rede nos Estados Unidos, que daí tem gente do mundo inteiro, que trabalha o jornalismo de soluções. E aí eu vou encurtar, mas tem muito jornalista acreditado, tem muito jornal local, diverso e sustentável, em várias partes do mundo, mas muito na África. E um dos treinamentos que eu fiz com jornalistas da África casou com o que a gente está pensando sobre a Amazônia. Os jornalistas da África falam assim, a gente está cansado de dizerem sobre a África sem ser a gente que está aqui. E a gente está cansado de apontar os nossos problemas, que aí parece que aqui só tem coisa errada e que tem que vir uma visão europeia para resolver. Guardada a devida proporção, a mesma coisa que isso acontece na Amazônia. Então, o jornalismo de soluções na África está com muita força para mostrar a iniciativa local, feita por gente local, que está dando resposta aos desafios da África. Então, você não nega o problema, mas você mostra que existe iniciativa local. O empacotamento disso, você passa uma mensagem importante e fundamental, é que tipo assim, não venha com solução pronta para ensinar as pessoas a fazer algo. Conheça mais essa realidade, para, a partir dela, você, inclusive, dar apoio para ganhar escala. E aí veio a ideia da Amazônia Vox, que tinha a ideia de ser um banco de fontes para combater aquilo do tipo Fale Amazônia com Amazônidas, o banco de freelancer, do tipo, tem tanto fotógrafo, filmmaker, repórter, assessor, designer bom na Amazônia, não precisa, com todo o respeito aos profissionais daqui, mas não precisa gastar passagem para ir para lá, gera renda no território. A Angélica Mendes, neta do Chico Mendes, falou, toda vez que você contrata um designer de uma reserva extrativista, você está dizendo para ele que ele consegue ter renda de outra forma que não destruindo a floresta. Então, investir em comunicação dos comunicadores da Amazônia é também manter a floresta em pé. Não é só pensar na árvore, pensa nas pessoas que estão embaixo dessa árvore. E aí, pensando no jornalismo de soluções, é para mostrar iniciativas locais que estão nas respostas. Aí eu já falei para caramba, que senão vou deixar o resto falar. Daí tem aquela apresentação, quando você se faz depois, como é que tu queres fazer? Eu acho que a gente pode mostrar no final, né, porque você traz Já ali alguns links, né, de formação, mas a gente pode ainda comentar um pouquinho mais sobre Eu não respondi nada que você perguntou, né, mas tudo bem. Assim, já... Não, você pingou ali, né? Não, mas vamos continuar aqui falando sobre o significado, né, do conceito de jornalismo de soluções. E aí eu queria agora perguntar para você, Estela, o jornalismo de soluções, ele nasce em que momento, assim? Ele nasce como resposta ao quê, exatamente? Bueno, muchas gracias primero. Muito obrigada, em primeiro lugar, a Geduca, pelo convite. Peço desculpas porque eu não falo português. Não preciso esclarecer isso, né? Mas tudo bem. Muito obrigada pelo esforço em me entender, porque eu vou falar em espanhol, eu vou tentar falar devagar. Então, muito obrigada a todos. O jornalismo de soluções é um jornalismo, uma maneira de olhar e de abordar problemas que vemos no dia a dia. No jornalismo. Recentemente, vocês falaram muito de jornalismo de soluções. Os professores falaram muito sobre isso. Eu tomei nota enquanto eles falavam a respeito dos heróis. E voltando para a pergunta que você fez no início, o fato de contar a vida, o que acontece com um professor, com um estudante, que faz grandes esforços por se profissionalizar ou por educar, não é jornalismo de soluções. Pode ser jornalismo, sim, mas não é de soluções. Jornalismo de soluções seria aquilo que, por exemplo, informa muito bem o problema, com base em informações, evidências, fatos, e uma vez que esse problema está muito bem contado e pesquisado, esse é o jornalismo tradicional. A esse jornalismo somamos o jornalismo de soluções, que consiste em nada mais que regiões, pessoas que estão resolvendo, que já resolveram esse problema que nós estamos relatando em nossa localidade, e vamos contar
e ver como eles resolveram o problema, como eles procuraram uma solução. Portanto, o ideal seria encontrar um caso no qual essa primeira solução já foi replicada. Ou seja, se eu tenho um problema de violência numa escola, vamos supor que seja uma questão que já trabalhamos durante o dia de hoje. Que eu encontro uma escola que já está trabalhando essa questão, então eu vou relatar sobre os problemas que eu tenho na minha comunidade, violência, ataques, etc. Mas eu não vou fechar a minha informação aí, não vou fechar a nota assim, como faria um jornalista tradicional. Eu vou acrescentar o jornalismo de soluções e vou contar o que outras escolas estão fazendo para resolver esse problema. E se essas escolas usaram como inspiração outras escolas, e se tiveram que adaptar, por exemplo, essa primeira versão dessa solução, melhor ainda, porque desse jeito eu não vou falar apenas da solução, mas também vou falar sobre a complexidade de tentar aplicar essas soluções. O jornalismo de soluções é tudo isso. E quando nós, ou eu, me deparo com uma situação de herói ou de heroína, a primeira coisa que vem à mente a partir do jornalismo de soluções é questionar: quando surge o herói, o super-herói, o Batman, a Mulher Maravilha, quando ele surge? Quando o Estado não entra. Quando surge um estudante herói ou uma professora heroína? Quando o Estado não aparece. Quando não há uma política pública que consiga sustentar essas necessidades. Portanto, uma heroína, um herói, é somente uma pessoa que está tentando lidar sozinho para mudar uma realidade, mas que simplesmente pode agir naquele momento, naquela situação. E quando o jornalismo de situações tenta falar a respeito de políticas públicas, caso vocês queiram, podemos falar depois sobre isso, porque há uma diferença entre aquilo que o Daniel propõe sobre o jornalismo de soluções, que parte lá dos Estados Unidos. Pelo menos eu vejo uma outra maneira de poder aplicar tudo isso na América Latina. O jornalismo de soluções, que ele tem um viés inspiracional muito forte, né? A gente tem aqueles 4 pilares, né? Quando a gente fala de jornalismo de soluções, queria até depois que vocês comentassem mais sobre isso, que é inspirar também outras ações, mas, claro, reconhecendo ali, né, Daniel, as limitações, né? Ou, por exemplo, que vale para uma rede aqui de São Paulo, não necessariamente vai valer para uma rede de Amazonas, por exemplo, né? Exatamente. Eu não sei se eu posso colocar a apresentação aí, que daí eu já falo, te respondo, mostrando bem rápido. Deixa eu ver se já está no gatilho. A gente já tem já? Está no gatilho da apresentação. Não, esperar um pouquinho? Então tá. Então, a gente vai passar mostrando. Mas assim, é importante o que não é jornalismo de soluções. Ele não é o herói, também não é a bala de prata. Olha, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Não é isso. E tanto que tem um cuidado também para não parecer que a matéria é chapa branca, a matéria é de assessoria. Então os caras só falam bem de algo. Ou a matéria fofinha, olha que bonitinho, o aluno fez uma coleta para poder aumentar a renda do professor que ganha mal, tal. Não é bem por aí, tá? Isso aí dá clique, bacana, tal, mas não é bem isso. O jornalismo de soluções, ele tem que mostrar um problema, uma resposta para esse problema, mas inspirar contando como foi e mostrar também as limitações. Então, para dar um exemplo, eu vou adiantar aqui, mas ninguém copia, tá? Vamos combinar assim. A gente está produzindo uma reportagem que vai publicar agora em outubro, e eu vou dar esse exemplo. Está mostrando aí. Apareceu aí. Volta um pouquinho só, que daí eu vou fazer um comentário bem rápido. Eu estou olhando o tempo aqui, vou falar no vezes 2, tá? Melhor se colocar o tradutor aí. Volta o outro slide, se der, por favor. Outro. Não, é para trás, para cima. Ou é esse o primeiro? Então não deu certo o que eu tentei fazer, beleza. Bom, esses são os 4 pilares. A resposta a um problema, evidências pelo Solution Journalism Network, pelo olhar americano para a história. Precisa de dado, de que não é uma intenção, um projeto. Tem que ter algum dado que aquilo é efetivo. Insight, ou seja, tem que ter detalhe contando como aquilo acontece, passo a passo, mas também mostrar as limitações daquela resposta. Aí pode passar.
Aqui é só para poder, quem quiser tirar foto, aonde que vê depois, o solutionjournalism.org. Lá ele tem, é um site em inglês, mas ele tem em português o kit de ferramentas básico. Então tem aulas, um guia, etc. Então ali consegue entender bem. Pode passar. E a Fundação Gabo também tem um manual e tem um blog com notícias, etc, etc. Mas aí pode passar de novo. Pronto. Daí o Amazônia Vox, eu vou falar bem rápido. A gente, tá. O banco de fontes da Amazônia, então tem lá o conhecimento científico, conhecimento tradicional, associação de moradores, etc. Pessoas que moram na Amazônia, que falem sobre a Amazônia, diversas vertentes. Uma rede de freelancers, então fotógrafo, filmmaker, aquilo que eu já falei, e o Jornal de Soluções. Aí uma coisa, e eu vou tentar ser bem breve, mas que fez muito sentido. A gente está produzindo uma reportagem para publicar agora em outubro, que é uma chamada sobre primeira infância do Dart Center com a Universidade de Colômbia e da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, em que chama assim, queremos matéria sobre primeira infância no Brasil. Beleza. E todo mundo mandava, né, a sua proposta para concorrer lá à bolsa. Então, obrigado, galera, por ter me aprovado. Aí a nossa ideia era basicamente o seguinte: o jornalista, a redação, a gente faz reunião de pauta entre jornalistas. E fala assim, problema da violência nas escolas, o que será que a gente pode fazer? E a gente discute entre jornalistas. Aí a gente decide o foco da matéria, decide como vai fazer isso, aí que a gente vai ouvir o professor para ele comentar, e vamos ser franco. Se ele falar algo que está fora daquilo que a gente quer, a gente ignora 80% do material que foi gravado e usa só aquela frase que a gente queria. É assim que acontece. E não deveria ser assim. Então, para essa matéria da primeira infância, eu liguei para uma médica que trabalha com crianças, etc. Falei assim, qual é o problema mais comum na Amazônia, mais fácil de resolver e que é barato? E que tem exemplo? Assim, cobertura pré-natal. Cobertura pré-natal é simples, só que na Amazônia é difícil, só que você tem iniciativa tal. Então, a nossa pauta foi nessa linha, cobertura pré-natal em comunidade ribeirinha. Então, o jornalismo de soluções, acho que ele começa pensando na pauta e não o recorte que você quer. E aí, vamos ouvir um professor, o que eu posso falar sobre violência de educação, né, nas escolas? E aí a gente veio para a resposta. Aí, sendo bem rápido, e eu estou dando esse exemplo que ajuda a entender o conceito. Tá, essa é a minha matéria, cobertura pré-natal em comunidade ribeirinha na Amazônia. E eu fiz um recortezinho, tá? Eu poderia falar de indígena, quilombola, urbana, beleza, mas escolhi isso aqui. Se eu olhar os 100 melhores municípios do Brasil, com 7 ou mais consultas pré-natal, os 100 melhores, tem 2 na Amazônia. Se eu pegar os 100 piores, tem 93. Se eu for pelo jornalismo tradicional, eu estou com a manchete pronta, que rende clique, vai me dar uma manchetona. Então, os jornalistas que estão aqui, por favor, não peguem essa pauta, tá? A gente vai publicar só em outubro, beleza? Aí, pelo amor de Deus, né? Aí a gente falou assim, mas não é assim que eu quero fazer. Aí eu dei uma pesquisada em algum município perto de Belém, porque a bolsa não foi tão alta assim, sem querer, né? Então, procurando algum lugar perto de Belém para a gente poder fazer. Aí Abaetetuba é um município clássico da Amazônia. Ele tem 72 ilhas e comunidade ribeirinha gigante. E lá eu vi que, ano a ano, eles estavam melhorando. Pouquinho, mas melhorando. Como? Aí, ligando, resumo da história. Eles têm um barco, que é uma unidade básica de saúde fluvial, que tem um bocado na Amazônia, e que eles atendem a comunidade ribeirinha. E, com isso, eles estão conseguindo aumentar. Só que não é assessoria. Então, onde tem limitação? O barco ele cobre 16 ilhas. 16 ilhas. Num mês, ele vai de um lado do rio, 8. No outro mês, as 8. Só que pré-natal é todo mês. Então, ele visita a mesma comunidade a cada 2 meses. Aí é uma limitação. Então, a gente mostra a solução, mostra tal, mas está mostrando, olha, tem limitação. Então, o Jornal de Soluções, a matéria não vai vir tipo, dos 100 piores, 93 na Amazônia. Poderia ser. Mas vai ser como um município, como uma comunidade ribeirinha, como estão aumentando os índices pré-natal numa comunidade ribeirinha na Amazônia. Entenda. Aí vai contar um pouquinho a história. Tal. Acho que isso é um pouco do jornalismo de soluções, né? Não, bacana. E você falando também, Daniel, dessa matéria sobre educação infantil, que também é um modo de fazer jornalismo colaborativo, né? É você ouvir quem está ali na ponta, né? Humanizar mais as matérias. E aí eu queria aproveitar para fazer aqui já uma pergunta da Graziela França, que tem a ver com esse como fazer jornalismo de soluções. E ela pergunta aqui, qual a importância do jornalismo de soluções com foco no jornalismo local,
ou voltado para nichos específicos? Aquilo que, Estela, e você, a gente conversou sobre os aportes regionais, né, dentro do jornalismo de soluções. E aí ela emenda numa segunda pergunta. Quais as formas de tornar essas iniciativas sustentáveis, né, que elas possam continuar inspirando outras iniciativas também? Não sei se é muito, foram duas perguntas, né? Desculpa. Primero, a ver, voy a empezar por atrás. Bom, vou começar pelo final, tá? Pela parte sustentável. Veja, para que seja sustentável, precisam existir dois elementos indispensáveis para que o jornalismo de soluções exista. E uma é tão importante quanto a outra. Por um lado, o jornalista responsável, ou os jornalistas, eles precisam estar convencidos de que essa é a forma de fazer jornalismo. Hoje, eu acho que depois de 2018, depois de 5, 6 anos aproximadamente, que é o tempo que eu venho trabalhando nisso, com jornalismo de soluções, não existe a possibilidade de que nós tenhamos um olhar, uma aproximação sem o pensamento do jornalismo de soluções. Quanto eu vou me dedicar, quanto tempo eu vou ter para resolver isso, para investigar, quanto tempo eu vou ter para levantar os dados. Isso vai fazer com que a reportagem, com que o artigo seja melhor ou pior. Pode ser um vídeo, pode ser um podcast, pode ser um conteúdo, inclusive, para redes sociais. Qualquer conteúdo, não importa qual seja, não importa o veículo. O que importa aqui é o olhar que nós vamos ter desse problema. Como é a aproximação? E a aproximação vai ser essa, nós nos determos no problema, nós insistirmos nele, nós entendermos o quão grave é esse problema, ou nós vamos dedicar o tempo que nós tivermos, ou metade do tempo, para pesquisar a solução, para pesquisar o problema, com seus dados, o que aconteceu, quais são as limitações que existem efetivamente na comunidade, e a outra metade do tempo, como esse problema vai ser solucionado. Com certeza, se eu fizer isso, se tanto uma coisa quanto a outra forem importantes, a aproximação vai ser um pouco mais ampla do que aquele olhar tradicional que eu costumo ter no jornalismo. Então, por um lado, a gente tem o jornalista, pelo outro, o veículo, claro, que é utilizado e que tem que estar minimamente convencido, um pouquinho convencido no mínimo, de que é importante, ou seja, quem nos edita, quem nos coordena, de que essa ideia é importante. Mas também não é que exista um veículo super interessado nesse olhar e jornalistas que não estão interessados e a coisa funciona. Não, não é assim. É tão importante que o jornalista esteja interessado e que o veículo também. E eu iria além, eu diria inclusive que se o veículo ou o editor não concordarem muito, não souberem o que é o jornalismo de solução, pode até acontecer, mas o jornalista, ele não pode estar ciente, ele não pode estar convencido dessa forma de trabalhar. E eu acho que tinha outra parte da pergunta que agora eu esqueci. Qual era? Era sobre a questão regional. Regionais, ações locais. Bueno, isso bueno, hablamos com Pedro e com Daniel. A gente estava conversando isso com o Pedro e com o Daniel. Em 2018, eu fiz um curso, eu me capacitei com uma rede de soluções que funciona basicamente assim. Essa rede foi fundada por 2 jornalistas do New York Times. Um deles foi apresentado pelo Daniel, agora há pouco, e ele é um dos jornalistas que insistem nisso. Porque se nós dedicarmos o tempo inteiro a relatar o problema, a gente vai contar muito bem aquele problema. O quão grave esse problema é, e quanto maior foi o problema, quanto mais problemas nós tivermos, melhor. Agora,
Se nós dedicarmos tanto tempo numa coisa como em outra, eu vou encontrar as duas coisas, o problema e a solução. Digamos, cuando Daniel o yo nos capacitamos, Quando Daniel ou eu nos preparamos periodistas como jornalistas e nos formamos com jornalistas dos Estados Unidos, nós vemos que eles trabalham muito com dados ou baseiam seu jornalismo de soluções em dados estatísticos ou dados que eles culturalmente têm a tradição de avaliar e de medir. Claro, aqueles que em algum momento trabalharam com o jornalismo de dados sabem los problemas de leer datos, ¿no? quais são os problemas ao nós lermos apenas os dados e que é muito importante nós entendermos os vieses dos dados. Mas vamos deixar isso aqui de lado por enquanto e vamos pensar que o jornalismo de soluções nos Estados Unidos trabalha muito com dados estatísticos. E muitas vezes na região nós não temos acesso a esses dados porque não são levantados dados estatísticos. Eu me atrevo a dizer que é uma questão cultural. Isso não está tão arraigado na nossa sociedade. A avaliação estatística de dados. Hoje de manhã, a gente estava escutando aquela pesquisadora, como ela se chamava? Ela vai apresentar um trabalho em outubro. E eu fiquei encantada, achei incrível. Na Argentina é muito difícil conseguir dados tão específicos e principalmente sobre um assunto tão atual. Isso é muito difícil para nós. Então, o que a gente faz? Nós fazemos jornalismo de solução. O que isso significa? Nós não relatamos as soluções que são encontradas para os problemas porque não temos os dados. O que nós fazemos então? Na região, a gente precisa pensar num jornalismo de soluções que tenha, que pense mais a nossa forma de relatar o problema na América Latina. Solution Journalism Network é uma boa base, é um bom exemplo para nós na sua forma de trabalhar, mas a gente precisa começar a trabalhar muito mais nos países da nossa região. E, além disso, nós precisamos encontrar nós mesmos regras e uma forma de trabalhar o jornalismo de soluções que seja latino-americano. Tá, não, é que, falando do dado, realmente tem essa diferença de visão, né, do Solution Journalism Network e da Fundação Gabo. Eu gosto ainda de ter algum dado, né, palpável, para não ficar só para se diferenciar da matéria que pareça, tipo, mas isso aqui funciona como? Então, mas, enfim, tem várias possibilidades. Aí, quando fala de dado, é que o nome é bonito, jornalismo de soluções. Mas muita gente já faz, né? Só que faz no soluço. Por isso que chama solução, não. Aí, mas assim, faz no soluço. E essa me pegou. Eu jurei que eu não ia falar isso. Mas tá, e faz assim, aí é legal ter uma capa, né, ter uma embalagem, e quando sair, por exemplo, o IDEB nacional, vamos ser franco, primeira coisa que a gente vai olhar é quais são os piores municípios do Brasil. As piores escolas. Aí vem, pá! Né? Pô, olha o desvio ativo. Vê no IDEB quais são as escolas que conseguiram melhorar. Ali tem um dado, e eu consigo fazer uma cobertura, uma matéria um pouquinho diferente do que todo mundo faz. E vai render clique. Conheça 50 escolas do Brasil que melhoraram o IDEB, como elas fizeram isso. Isso é jornalismo de soluções. E quando você fala local na veia, que daí você vai conversar com a associação comunitária, com não sei o quê. Eu estava agora no Tank Camp com o pessoal da Enóis, lá em Belém, e o slogan do evento era: o jornalismo será local, diverso e sustentável. Se as grandes redações ainda não entenderam isso, precisam entender que eles vão ter que fazer parcerias com os locais diversos e sustentáveis. Basta a gente ficar mais atento aí, né? Acho que é isso. E tem também uma relação com o tempo que a gente tem para a produção das notícias, né? Inclusive, foi outra pergunta aqui da Gemima Bispo, que se apresentou aqui como jornalista e pesquisadora da Universidade Federal de Juiz de Fora. E ela pergunta, considerando a questão dos desafios da praxis, né, muitos que você falou de caçar clique, né, caçar like hoje nas redes sociais, praxis e rotina dinâmica para a produção das notícias, como lançar mão do jornalismo de soluções nas redações? É o que a Estela falou, precisa de tempo para investigar não só o problema, mas também encontrar a solução. Então, na correria ali do dia a dia, como que a gente faz isso? Né, eu acho que é outra coisa também para a gente pensar, enfim, se vocês quiserem comentar. Sí,
A ver, como todo. Olha, é como tudo. Por exemplo, a academia. Você começa, demora um mês, depois 20 dias, depois um pouco menos, até que você não consegue pensar de outro jeito, você não consegue fazer o seu trabalho de outro jeito. A gente tem um problema, ok. Não tem alguma pessoa que já pensou nisso antes, que já pensou numa solução? Tá bom, o problema não tem uma solução, mas será que alguém já não pensou nisso antes? Será que não tem alguém que esteja pensando isso? E sempre que você começa a pensar em outras soluções, quando você começa a fazer esse exercício, você começa a ter soluções e você não fica só em volta do problema, certo? Vamos pensar, por exemplo, aconteceu tal coisa no meu país. Eu ouvi sobre várias coisas que vocês faziam, sobre o que os professores faziam. Eu, inclusive, anotei aqui, desde estratégias, recursos. Olha, na Argentina, eu ainda, e é ruim dizer ainda, mas é verdade, a gente ainda não tem situações de ataques nas escolas. Agora, eu escutei com muita atenção aqui as causas que vocês identificavam, tanto os especialistas quanto os professores, nesse processo que levava aos ataques. Ansiedade, eu faço reportagem de ansiedade nas escolas. Problemas de saúde mental, nós também temos problemas de saúde mental. Problemas de violência entre famílias e escola e também professores. Nós temos esse problema também. Então, eu, como jornalista, o que eu levo disso é, eu preciso ficar muito atenta a várias coisas. E eu penso, o que será que eu deveria escrever na Argentina nesse sentido? Porque aqui tem vários professores que já estão trabalhando bem além. Quanto que a gente ainda precisa na Argentina para chegar nesse ponto, para chegar a ter esse tipo de problema que vocês estão enfrentando aqui no Brasil? Na Argentina, a gente faz uma grande cobertura de atentados nas escolas dos Estados Unidos, mas eu não tinha registro nenhum, e desculpem-me por isso, sinceramente, mas eu não tinha registro de que isso acontecia no Brasil e dessa maneira tão contundente. Não sei, talvez uma consequência da militarização nas escolas. Nós não temos essa realidade também. Agora, eu escutar o que vocês estão dizendo, se eu num primeiro momento escuto na Argentina que alguém quer que a polícia entre nas escolas ou que os militares entrem numa escola para colocar ordem no coreto, a primeira coisa que eu vou pensar é, opa, eu tenho que ligar para o pessoal no Brasil porque eles têm experiência com isso. Eles já viram esse tipo de caso, eles sabem se isso vai dar resultado ou não. Vocês me entendem? É um pouco assim, é se adiantar ao processo. É ter um olhar um pouco mais amplo de onde os problemas estão localizados. Era o que o Daniel falava. É importante escutar. Isso é fundamental. Antes da gente começar a fazer uma reportagem, uma cobertura, não sei, por exemplo, os testes PISA na Argentina, não sei como vocês chamam aqui, é um assunto recorrente na educação, importante. Essas avaliações, todos nós sabemos que essas avaliações, quando nós tivermos os resultados, eles vão ser ruins, os números vão ser negativos, porque a gente já sabe que é assim. Nós temos feito esse tipo de cobertura há muitos anos. Entretanto, será que a gente não podia estar mais atento a que propostas existem em algumas escolas sobre, por exemplo, como eles trabalharam leitura e escrita, como eles vêm trabalhando a matemática, ou alguma escola que demonstrou um avanço concreto em outra matéria? Porque eu, como jornalista, sei quando vai sair esse resultado do PISA. Eu sei disso. E não só eu vou divulgar os problemas, eu poderia até escrever a reportagem antes com um percentual quase exato de defasagem em língua ou matemática. Agora, se eu agregar a essa matéria que, mas tem uma escola lá não sei onde que já tem uma solução, tem outra escola que está procurando uma solução, vai ser uma reportagem diferente. E aqui tem um ponto importante, ao meu ver, que é como eu vou capturar a atenção das pessoas para uma reportagem sobre educação. Eu não sei o que acontece no Brasil, mas na Argentina é muito difícil fazer as pessoas lerem reportagens sobre educação. Por que será?
Olha, não sei. Será que a cobertura está sendo mal feita, a cobertura de educação? Primeira pergunta que eu me faço. E se a gente estiver fazendo uma cobertura ruim e em determinados momentos, quando a gente está negociando os salários dos professores, ou quando são divulgados os resultados de provas determinadas que são feitas no país inteiro? Ou quem sabe, quando acontece uma situação violenta, devemos prestar atenção. Se aí eu surjo com um artigo jornalístico de soluções, eu não vou deixar as pessoas angustiadas com as soluções, ou as famílias, ou os docentes, porque para os docentes as coisas nada presta. Por exemplo, as famílias pensam, os meus filhos não vão aprender. Mas e o que acontecerá com o futuro do país? Essa angústia é gigante. E, em primeiro lugar, o que ela faz? Acaba distanciando as pessoas da informação. Portanto, o que nós temos que fazer, eu trouxe aqui alguns dados do relatório do Instituto Reuters de 2023 para explicar um pouquinho sobre isso. Porque o jornalismo de soluções e 36% desse relatório, para quem não conhece esse relatório, ele é feito com base em informações de muitas pessoas do mundo todo que são questionadas sobre o consumo de informação, dentre outros aspectos. Portanto, 36% dessas pessoas que foram entrevistadas responderam que, às vezes, ou ocasionalmente, evitavam as notícias. Mas por que eles evitavam as notícias? 30% porque eles se sentiam realmente esgotados depois de ler as notícias. 36% respondeu porque ficam de baixo astral. Eles ficam para baixo depois de ler notícias. E 16% disse que isso causa uma sensação de impotência. Portanto, a partir daí, como eu escolho e como eu penso os conteúdos? Por isso, ouvir vocês aqui, para mim, foi fundamental, porque um de cada 4 leitores considera que os assuntos escolhidos pela mídia, um de cada 4 considera que os assuntos escolhidos pela mídia não são relevantes para eles. A importância da escuta sobre a qual falava o Daniel. Um de cada 2, ou seja, de 2 pessoas, uma responde que as notícias não lhe permitem entender a realidade. Não colaboram para ele entender a realidade. Então, por que eles vão ler? Por isso, muitos da mídia, e olha que eu comecei com jornalismo de soluções na Argentina, era um jornal que surgiu em 2018 e que agora continuou seguindo através da Infobae. Mas a mídia tenta captar, tenta chamar mais uma vez aqui os registros que vamos utilizar, ou, quem sabe, outras questões que são acrescentadas ao jornalismo de soluções. É melhor falar sobre isso nas redes, ou melhor, na mídia, nos vídeos, e o Daniel faz um trabalho super interessante nesse sentido, como você me contou. Daniel está fazendo uma coisa que me deixou encantada. Com os alunos, você quis dizer? Sim. Sim, mas se trata de procurar isso, sabe? Jornalismo de soluções. Nesse sentido da escuta, né, na hora de fazer jornalismo de soluções. Uma é da Renata De Felipe, inclusive, Daniel, elogia, né, a sua primeira fala, né, no sentido de buscar como atores, professores e cientistas, e a pergunta dela é sobre isso, né? Como que a gente pode fortalecer e estreitar, através de jornalismo de soluções, as relações entre cientistas, educadores e jornalistas. E aí eu vou emendar com uma pergunta do Flávio Camargo, que ele diz assim: como que o jornalismo de soluções pode ou de quem depende para ter uma solução efetiva? Ou seja, quem mobilizar para a execução? Acredito que é a execução daquelas soluções apresentadas ali, né? Como assim? Tipo assim,
quem mobilizar para a execução de uma solução que foi apresentada, né, nesse escopo do jornalismo de soluções. E a outra pergunta, como estreitar essas relações entre cientistas, professores e jornalistas. Tá, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas já puxando, no Amazônia Vox a gente pensou um pouco nisso, mas não só professor e pesquisador, mas também conhecimento tradicional, que também não tem um título, mas tem uma relevância muito forte. E a gente não cria nada do nada, né? Tudo é inspirado em alguma coisa. Então, por um exemplo, e já é bem robusto, existe a agência Bore, que tem lá pesquisa, etc. E ele tem banco de fontes na área científica e os jornalistas podem se cadastrar e ter acesso a isso. E o que a gente está colocando lá é um recorte Amazônia, então você tem o conhecimento científico, mas também o tradicional, e outro, setor artístico, etc. E um banco de jornalistas. Então, assim, o que a gente está querendo ali nesse espaço do Amazônia Vox é, toda vez que eu quiser fazer uma pauta, eu tenho o e-mail dessa galera e falo assim, pô, todo mundo acompanhou a crise Yanomami, né, na saúde indígena. E aí acho que é isso que é interessante. O jornalismo de denúncia, ele é importante, ele é relevante como transformação social. Ele vai continuar existindo e tem que existir. O jornalismo factual, eu acho que também. O que a gente se propõe a fazer é um pouco diferente. E aí a gente vai falar assim, beleza, todo mundo viu a crise da saúde indígena. Os caras já deram um foco e está todo mundo falando disso. É perguntar para pesquisador, para professor, para a comunidade indígena, me deem algum exemplo de onde está acontecendo algo que está conseguindo dar resposta, que está conseguindo solucionar. Não tem? Tem. E aí, por que você está fazendo isso, né? Porque dar visibilidade a isso, você ajuda a ter escala. Então, acho que a gente daí consegue produzir um conteúdo em conjunto. E quando a gente fala, né, eu vou ouvir a fonte para ela me ajudar a construir aquela pauta, essas pessoas se sentem parte do teu processo de produção de notícia. Então, elas tendem a engajar mais quando você publica aquilo, porque ela percebe que ela não foi só ouvida e falou 1 hora e você usou 5 minutos. Ela foi ouvida antes, ela te ajudou a construir aquela pauta. E aí, e aqui para a gente que está aqui, nessa mesa anterior, pô, desses professores que falaram aqui, tem pauta aí de jornalismo de soluções. Eu anotei várias. Tem pauta. Se a gente olhar aqui para os patrocinadores, Fundação Maricília Souto Vidigal é uma referência em primeira infância. Beleza, eu quero fazer uma pauta de primeira infância, jornalismo de soluções. Como tem alguma escola, alguma iniciativa que está melhorando a educação em algum lugar, a fundação vai te ajudar. Então, o Google não é só o Google um banco de pautas, né? Procura no Google quais são as instituições de referência nessa área. Procura essa instituição e fala, me ajuda, eu quero fazer algo que esteja funcionando. E aí os caras acho que vão ajudar. Então, assim, o Amazônia Vox, a gente quer ter ali fonte legal, tal, mas acho que a gente procurar o que já existe, fundações e quem já trabalha com isso, e fazer, eu quero construir uma matéria nesse sentido. Os caras vão te ajudar e vão te passar. E um último ponto, assim, ir mais para eventos. A gente, jornalista, vai, às vezes, para um evento como pauta. Aí vai e fala assim, né, ocorreu, no dia de hoje, um simpósio sobre violência, não sei o que. Aí faz a pauta correndo e vai embora. Às vezes nem vai e acha chato e tal. Cara, você vai num evento, se você parar nos painéis dali, sai um monte de ideia boa. Conversar com as pessoas no café, você recebe um monte de ideia boa. E estão ali as pessoas. Então, acho que o Jornalismo de Soluções ele nada mais é do que jornalismo, ou seja, investigar, apurar, mas com um olhar um pouquinho diferente, né? Pelo que está dando certo ou que não está dando tão certo assim, mas busca responder o problema, que senão cria isso que a Estela falou, né? As pessoas leem as notícias, se sentem impotentes, descontentes, né? Desconexas, e parece que nada está sendo feito para resolver, mas está, né? Acho que é um pouco isso. Não, maravilha. Bom, a gente já chegou aqui no finalzinho da nossa conversa. Quando o papo é bom, a gente nem percebe, né? O tempo passa rápido. Mas quero muito agradecer aí, Estela, Daniel. Foi um ótimo papo aqui. E fica esse recado, né, do jornalismo de soluções como um jornalismo que escuta, um jornalismo participativo. Então, quero também agradecer aí o pessoal que assistiu. 20 segundos. @Amazônia Vox, que eu estou precisando de seguidor. @Amazônia Vox, e uma coisa legal que acho que tem a ver com isso, a gente se inspira em coisas. Uma pesquisadora daqui da USP saiu uma matéria mostrando que ela revisou as matérias dela, o artigo científico dela, com estudantes.
Isso inspirou a gente em criar um projeto que vai começar essa semana. As matérias jornalísticas do Amazônia Vox, elas não são publicadas antes de revisão por estudantes de uma escola de ensino médio. Com isso, a gente está querendo ver o que a gente está escrevendo errado, como é que melhora, e fazer um trabalho conjunto. Desculpa, @AmazôniaVox, tá? Valeu, vamos seguir lá, galera. Obrigado aí vocês também que estiveram aqui com a gente, quem mandou perguntas. E é isso, pessoal, foi ótimo.